IPI, ICMS, IPVA e rodízio. Estamos localizados na rua Henrique Pochá, número 57, Vila Bastos, em Santo André. Pensando em isenções, Alana Isenções. Somos a Tebom Suspensões, estamos no mercado de suspensões especiais há mais de 18 anos. Hoje nós estamos no centro automotivo pronto para te atender. Aqui no centro automotivo nós fazemos instalação de suspensão a ar, fixa, rosca, balanceamento, cambagem, alinhamento, tudo isso para te atender da melhor forma possível. Tá? Somos referências de suspensão, Tebom Suspensões. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a Prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a Prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. De junho, quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco Notícias, ecoando a região do Grande ABC. Política, economia, cultura, meio ambiente, é o Junho Verde. Essas são as ações socioambientais aqui nas 7 cidades da região do ABC, a partir de agora na tela da sua Eco TV. E hoje, como convidado especial, nós recebemos aqui o secretário adjunto de meio ambiente da cidade de Santo André, Murilo Vale. Murilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E olha, como é o secretário adjunto de meio ambiente, para me acompanhar aqui na condução do programa, é claro, o nosso ambientalista, o camisa 10 da ecologia aqui na região do ABC, José Contreiras. Olha, mas o Murilo, quando eu fiquei sabendo que o Murilo viria, né, para mim é um prazer renovado estar sempre encontrando com o Murilo. Também tem um passado de luta aqui no Grande ABC. Já conhecia o Contreiras então, Murilo? Há uns 30 anos atrás aí. Quem não conhece o Contreiras, né? Opa! Quem não conhece o José Contreiras? Olha só, vamos então falar muito da questão do meio ambiente. O Murilo vai falar principalmente do Junho Verde. Do Junho Verde. Segunda edição do Junho Verde. Segunda edição. Tem várias atividades, né, Murilo? É um conjunto de atividades assim que envolve diversas faixas etárias, diversas possibilidades, horários, né? Então, é para exatamente muita coisa interessante para que o munícipe possa participar e possa começar a incorporar os valores ambientais aí no seu dia a dia. Muito bem, olha, você pode participar conosco pelo nosso Facebook, Rede Eco TV, participe, acompanhe, deixe suas perguntas, comentários nesta 1 hora aqui de Eco Notícias, certo? Antes de focarmos aqui na questão do meio ambiente, deixa eu fazer aquele assunto de abertura e eu vou falar sobre o Atlas. Para começar aqui, o Atlas da Violência 2018, que olha números que mostram uma das tragédias. O Brasil que tem várias tragédias, tragédia ambiental,
tragédia na educação, tragédia na saúde e a tragédia da nossa violência. São tantos números, e só para dar um recorte, eu separei aqui o das crianças. Em 2018, então, olha, as crianças são as maiores vítimas de estupro no Brasil, segundo este Atlas da Violência 2018. É um estudo produzido pelo IPA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha, tem até o Atlas, olha aí, ó. É um estudo muito sério, viu, minha gente? Antes que... Uma vez eu coloquei aqui um mapa e falaram, mas da onde pegou esses números? É um estudo seríssimo, tanto que hoje todos os jornais, todos os veículos de comunicação deram destaque para esse Atlas, todas as emissoras, e mostram este número, essa tragédia que nós estamos vivendo. Vamos lembrar, ano de eleição, não só aí o candidato à presidência, quem você vai votar para deputado estadual, federal, ou seja, o parlamentar que você acompanha, o que ele está falando sobre isso? Porque entra ano, sai ano, essa tragédia continua. Essa tragédia segue no nosso país. Tem também, olha, teve um aumento, que são tantos pontos aí da violência, mas também, mais uma vez, o número de negros, jovens negros mortos. E só para fechar este assunto, que eu acho mais engraçado, acompanhando as redes sociais, muitas pessoas reclamando, não tem nada a ver, não existe genocídio negro. É claro que na violência, branco, amarelo, indígena, todos nós sofremos. Mas contra números, os números estão aí. Né? Realmente existe sim, existe faixas socioeconômicas, existem pessoas que estão numa berlinda ali, numa situação de linha de frente dessa violência, certo? Então aqui, para começar o programa hoje, este mapa da violência, como eu disse, uma das tragédias do nosso país. Beza, morre mais gente no Brasil do que na Síria, viu? Isso é verdade. Por armas País de em fogo. guerra, exatamente. País em guerra e o Brasil, O Brasil aqui não ganha deles. Né? Uma guerra civil não declarada. Fala de coisa boa agora? Fala do meio ambiente. Junho Verde. Murilo, qual que é a edição? É a segunda edição. Segunda. Segunda edição. E quais são os destaques aí desta segunda edição? Bom, essa segunda edição está bem interessante, até mesmo pela experiência que tivemos do ano passado. Ela reforça, primeiro, o compromisso do governo municipal, Paulo Serra, em tratar as questões ambientais de forma séria, comprometida e como eixo central. E, por conta disso, a programação ela tem um conjunto de atividades bem interessantes, assim, desde atividades lúdicas, educação ambiental, que envolve as crianças, como também tem algumas atividades interessantes que envolvem cultura, lazer, atividades mais técnicas, mais sérias, que envolvem workshops e simpósios. Então, o objetivo é sensibilizar o munícipe, o cidadão, né, o jovem, né, que ele comece a enxergar as questões ambientais de uma forma mais inclusiva, que os valores ambientais possam fazer parte do seu dia a dia. Essa é uma das premissas desse Junho Verde. E olha, é realmente um calendário extenso, hein, neste mês aí. Parabenizamos a administração, realmente uma ação bem bacana. Olha, tem lá no Parque Natural das Nascentes, teve na Oliveira Lima, a exposição. O Eric colocou algumas fotos aí. Olha, esse é o Parque Celso Daniel, se eu não me engano. Sim. Então, é uma programação bastante extensa. Por exemplo, dessa programação, os primeiros destaques aí, olha lá, Paranapiacaba, tivemos agora na Oliveira Lima. O que teve na Oliveira Lima agora? Teve uma ação bem interessante, que envolvendo inclusive SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente, Sabina, Educação, né? Certo. Foi uma ação de sensibilização em relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, tínhamos lá um stand com vários pontos, oportunidade que a gente pôde mostrar, além da programação, também, assim, as perspectivas nossas em relação às questões ambientais. Então, falando um pouco lá sobre resíduos, um pouco sobre água, um pouco sobre arborização, né? Era para dar... E foi muito boa a participação do cidadão naquele dia. Realmente foi bem intenso. Oliveira Lima, vamos colocar aqui para quem não conhece aqui Santo André. Oliveira Lima é a principal rua aí do comércio. Foi no Largo da Estátua, inclusive, né? O nosso ponto lá. Exatamente. Foi muito intenso, foi muito positivo. Pessoas passando lá. Perguntando o que era, o que não era. E aí, oportunidade que a gente pôde trazer os referenciais que nós precisamos passar para a sociedade, né?
Contreiras, fala da importância Murilo, de uma, nós acabamos, de uma ação dessa. Isso, nós acabamos comentando até a semana, né, de forma até positiva, a questão do aumento gradativo da reciclagem dos resíduos. Sim. Né? Em 1 ano e meio, menos de 2 anos, 153% o aumento da reciclagem, né? De 150 toneladas para 400 e poucas, 23 toneladas, né? Isso é muito importante, né? E a questão até do próprio subsídio que a prefeitura, ou o SEMASA, né? Prefeitura. A prefeitura. É SEMASA, prefeitura é a mesma. Tá certo. Acaba concedendo, cooperando lá, né? É bom o reconhecimento do trabalhador até através desses R$46,12 por tonelada, né? Sim. Por quê? Porque nós sabemos que os 155 funcionários, me parece, ali... das duas cooperativas. Envolve aí centenas de pessoas, né? Sim. Isso é importante. A parte interessante, né, desse programa é que ele, de fato, até com certo ineditismo, ele valoriza quem está na ponta, ou seja, as pessoas que têm o papel lá árduo de fazer a separação. Então, nós, munícipes, fazemos o descarte nos sacos de lixo e esse material vai lá para a cooperativa e lá realmente faz a separação, que realmente é um trabalho bastante árduo e de extrema importância. Então, essa ação foi um incentivo. Agora, o que destaca é a Moeda Verde. É um programa muito interessante, né, do governo Paulo Serra. Esse Moeda Verde, Bessa, ele, além de estimular as pessoas a buscar a separação, isso também ajudou bastante. A dar uma destinação adequada. E, ao mesmo tempo, ela torna-se muito positivo o resultado, porque ela destina resíduos de excelente qualidade para reciclar, ou seja, diminui uma quantidade significativa. É por isso que esses números são positivos. Faz parte dessa política ambiental de Santo André. E tem a sua parte em alimento, né? E as pessoas recebem alimento de altíssima qualidade lá, em troca de um material que, a princípio, até pouco tempo atrás, era um material inservível, né, para alguns. E complementando, é lógico, esse material que é reciclado acaba prolongando a vida útil da terra, sem dúvida. Né? É uma ação que tem vários componentes positivos. Sem dúvida. Muito bem. E você que me acompanha, qual é a sua opinião? Como é que está o meio ambiente na sua cidade, hein? Também está tendo um Junho Verde? Como em Santo André? Fale conosco, participe aqui do nosso Facebook, olha só. Faça como a Rosália Guzmão. Murilo Vale, representante da seriedade. Olha aqui, ó. Obrigado. Rosália Guzmão deixando aqui uma fala aqui para o nosso convidado. O meio ambiente agradece, diz a Rosália, que é moradora aqui de Santo André. O Leandro Pena também, parabéns Murilo pelo trabalho. A Andréa Vasques, boa noite a todos. O Sidney, lá de Mauá, participando também. Sidney Faria? Que bom trazer o Murilo Vale. Abraço, Sidney. Assim, estreito relacionamento com os secretários municipais. Murilo Pena também, um abraço. Exatamente. A Lucirene, o pessoal lá do Parque Geraci, também assistindo. Deixa eu fazer aqui, daqui a pouco vamos destacar bastante, voltar a destacar aqui a questão do Junho Verde. Antes disso, olha, ainda seguindo na pauta ambiental, de maneira até um pouco rápida, viu, Contreiras? Deixa eu jogar a bola para você, porque, olha, a Fazenda Campo Grande... Futebol, 2 toques? 2 toques, Contreiras. A Fazenda Campo Grande, né, ela soltou uma nota discutindo aí, colocando a questão as perguntas dos ambientalistas. O Eric até colocou o mapa, olha, valeu, Eric. Fazenda Campo Grande. O centro logístico. Falando do centro logístico, né? Só dar uma contemporânea, só dar uma esclarecida aqui para quem está por fora do assunto. Paranapiacaba está prestes a receber a construção de um centro logístico. Está tendo mobilização em Santo André, os ambientalistas, moradores de Paranapiacaba, e a EcoTV tem acompanhado. E agora, hoje, a Fazenda Campo Grande, responsável por essa construção, respondeu, Contreiras, 10 questionamentos. Eu não diria construção. Eu diria implantação. Implantação, muito bem. É um termo mais adequado. Muito bem. Contreiras, você viu aí a resposta da Campo Grande, da Fazenda? Confesso que não vi ainda. Tá. Não vi, não tive a oportunidade de ver. Então, muito bem. Então, passamos então. Falou aqui sobre a questão das nascentes. Ela respondeu várias questões. O que eu coloco aqui, já que, independente do Contreiras ter visto ou não,
E aí eu vou pedir a sua opinião, Pois é. né, para não ficar uma coisa assim sem comentário. Não, só A justificando, maneira dela é que ter nós fizemos respondido- um programa um pouco antes, É. né, apresentamos o imprensa.com, e aí tá aí, e por um lapso, era para me ter visto também. Tudo bem. Não vi, mas Temos todo o tempo do mundo. Então Depois tá você vê, você comenta Tá aqui no legal. Um programa. assunto que está andando, né? É um assunto que está andando. Isso. Agora, Contreiras, a maneira aí, responder por nota, o que você achou da maneira que a Fazenda propôs aí? Lembro mais ou menos o presidente, teve um tempo atrás, o presidente Temer foi responder uma pergunta, mandaram um questionário, aí respondeu. O que você achou dessa ação da Fazenda se reportar aos ambientalistas com uma nota, uma maneira fria que eu coloco, um certo Sim. distanciamento sobre isso? olha, justificando, É. primeiro é o seguinte, eu não vi a nota, mas eu diria o seguinte, muitas vezes a gente é contra o empreendimento, mas não é contra o empreendedor. O empreendedor tem uma área lá desde 1944, a família do empreendedor, né? Eles têm uma área lá desde 1944, já tiveram algumas iniciativas, algumas atividades, parece que implantaram olaria, enfim. Eles querem implantar ocupar uma área de 900 mil metros quadrados, querem ocupar 400 mil metros, numa área já eu diria, meia impactada. Agora, é evidente que o ideal sempre é... Mas, Beza, antes de mais nada, nós precisamos esclarecer que dia 28 agora ocorrerá a primeira audiência pública que foi adiada do dia 12 de abril. Então, vai ocorrer na Casa de Portugal, né, no bairro Paraíso, dia 28 de junho. Bem. E essas questões todas deverão ser esclarecidas, tanto pelo empreendedor quanto pelos ambientalistas. Cada um vai ter lá os seus tempos para poder convencer e não só convencer. Isso está na CETESB também, que é um órgão técnico, que vai estar se fazer presente, ou vai estar recebendo todos esses subsídios. Eu não vejo assim com maus olhos, de repente, o empreendedor justificar, ou através da imprensa, ou através de notas, eu não vejo, não. Muito bem, aqui é o nosso ambientalista José Contreiras. Agora sim, olha, vamos falar da moeda verde. Falar da moeda verde que completa 6 meses com 6 toneladas. 6 toneladas de recicláveis, hein? O programa Moeda Verde, que aliás foi até matéria na Globo. Sim. Você estava vendo lá o programa do Tralha e de repente apareceu, olha, o Eric colocou algumas imagens, aliás, fotos da própria prefeitura, né, na divulgação desse projeto. Desde o dia 22 de novembro, quando teve início aí esta ação, e agora no final de abril o projeto também se estendendo aí, bem interessante mesmo, é uma troca, não é? O que acontece? A pessoa vai lá, leva uma quantidade e troca, olha lá, troca por alimentos. E a parte legal desse Moeda Verde, que ele não é simplesmente assim a troca por si só. Pelos alimentos. A comunidade que está sendo agraciada com esse programa tem todo um trabalho de educação ambiental por trás desse evento. Quer seja nas questões de resíduos, quer seja a questão da alimentação saudável. Então, a equipe da Gerência de Educação Ambiental do SEMASA, GEMA, faz um trabalho magnífico junto com o pessoal do DRS. Então, é um programa assim que não é a simples troca. É um programa de consistência, por isso que ele dá resultado, né? Com o tempo, ele vai ser algo assim exemplar para várias outras cidades. Inclusive, tem municípios já nos procurando para querer saber como é que funciona, como que não é, dado o sucesso que ele tem. Ô Murilo, este projeto, ele é pioneiro em Santo André? Pioneiro em Santo André. Nenhuma outra cidade do Brasil Olha, não, fez algo desse... não tenho assim, não posso responder com essa precisão. Mas, assim, Pelo que nós com essa premissa deve ser apenas porque, na verdade, a Lei 12.305 é de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá tem algumas premissas que estimulam esse tipo de ação. Então, considerando que a lei é nova, ou seja, fazem 8 anos de lei, vão fazer 8 anos de lei, sem dúvida, se não é pioneiro, está dentre as principais ou entre as primeiras que estão com esse tipo de ação. No Vale do Ribeira, Juquiá, tá? Eu acompanhei um trabalho que tem uma comunidade lá que eles acabaram criando uma moeda também. Sim. Tem algo parecido. Algo parecido assim.
mas não estão envolvendo a questão da reciclagem. Agora, eu queria dizer o seguinte, alguns países, como Noruega, Alemanha, a reciclagem, ela tem o viés da consciência, mas também tem o viés econômico. Sem dúvida. Tanto é que, quando o alemão sai da casa dele e coloca o material reciclado no porta-mala e leva para um ponto, ele está colaborando com a natureza, mas está colaborando também com a questão financeira para a família dele. Por quê? Porque ele deixa de pagar, ele paga menos resíduo que ele entrega para o caminhão. Entendeu? Sim. Porque tem isso aí. E eu acho que tem que ter mesmo, né? Claro. Tem que ter aquele que é a consciência, mas também tem que ver o lado econômico. Sem dúvida, né? Até porque hoje resíduos, ele além de gerar um custo para a municipalidade, ao mesmo tempo também tem a logística reversa, né? Que permite com que você agregue valor a alguns resíduos, né? Muito bem, olha, e falando em outras cidades, outros municípios, olha aqui o Márcio Freire. Ele é morador da cidade de Salto. Segundo ele, em torno de 140 mil habitantes. E ele diz aqui, olha, embora exista uma coleta regular, diz o Márcio aqui na nossa página, não existe um programa de conscientização da população que não separa o descarte. Então ele pergunta aqui, Murilo, você acha que estruturas de descarte sem as políticas de conscientização não caracteriza uma falta de organização na Secretaria de Meio Ambiente? Agradeço aí a participação do Márcio Freire, da cidade de Salto. Bom, essa condição, Márcio. O Márcio, se eu não estou errado, foi meu aluno, inclusive. Ah, é? Se é o mesmo Márcio. Em Santo André, essa situação não é de Santo André, porque Santo André tem... É de Salto, é de Salto, porque Santo André tem essa conciliação. E não tem como você não acontecer isso que ele está colocando, ou seja, você tem que implementar as ações junto com políticas. E essa política ela tem que estar associada com, sobretudo, questões de educação. Então, não adianta você implementar um plano de educação ambiental, por exemplo, ou um plano nacional, um plano municipal de resíduos, se não tiver toda uma participação para fazer com que a população perceba a importância daquela ação. Santo André tem inclusive, até um centro de referência do SEMASA, que fica no SEMASA, dentre os quais é justamente para agregar material e agregar espaço para que a gente possa se apropriar desse conhecimento, né? Então, a exemplo do que o Márcio ponderou, sem dúvida, né? Se não tiver esse atrelamento, a chance de dar certo é baixa. Conscientização e educação, né? Sensibilização. Isso, a sensibilização é aquela do sentir mesmo, né? Não é só estar sabendo que não pode, tá educado para isso, mas não está sensibilizado. Mas isso é importante em todos os setores do país, sem né? dúvida. Todo mundo, né? E olha só, deixa eu colocar também aqui a participação do André Luiz. Valeu, André. Ele pergunta aqui, Murilo Vale, sobre a entrada do bairro ao bairro Montanhão para o Santuário de Umbanda. Foi fechado alegando impacto ambiental. Há algum estudo sobre a sua reabertura? Sabe alguma coisa desse assunto? Não, Murilo, esse assunto está em... Bairro Montanhão para o Santuário de Umbanda. A divisa com São Bernardo e Santo André. Mas são duas coisas distintas. O Santuário de Umbanda está instalado lá e... Sim. Funciona há muitos anos já. Normalmente, né? Tem lá a concessão, foi renovada 10 anos atrás, é concessão para 20 anos, né? E a estrada foi reaberta, inclusive, a estrada, né? Inclusive a pedido de São Bernardo do Campo. Okay. Mas eu não tenho, assim, conhecimento especificamente do detalhe que ele está querendo, mas, de qualquer forma, se ele está em contato... Para minha surpresa, está vendo aí que ele está dizendo que está fechado para... não, esteve fechada essa estrada. Sim. Até não é o santuário, não, a estrada. Tá, Só que essa estrada ela é importante para uma ligação para as pessoas que são de São Bernardo e acessam para Santo André. Esteve fechada, mas houve um movimento e que ela voltou a ficar aberta. Mas, de qualquer forma, a Secretaria do Meio Ambiente está aberta. Se ele quiser fazer uma pergunta um pouquinho mais específica, claro. Estão à disposição. Entre em contato aqui com a Secretaria de Meio Ambiente de Santo André. Olha a Barbie Vieira Lima, parabenizando aqui. Parabéns, professor Murilo. Grande exemplo. Obrigado. Pessoal aqui acompanhando aqui. O professor Murilo ainda... Sou professor ainda. Continua dando aula, Murilo? Esse ano
Esse ano, agora em março, foram 30 anos de magistério. Que legal, parabéns. E continua a secretaria. Essa relação entre estar no mundo acadêmico e estar agora na secretaria, ela é boa porque ela ajuda a gente a mesclar essas duas partes, né? Com certeza. Nas salas de aula e na Secretaria de Meio Ambiente de Santo André. Tem um ditado que diz que mais vale a prática do que a gramática. É verdade. E juntando os dois, então, melhor ainda. Sem dúvida. Verdade. Deixa eu destacar agora Paranapiacaba, ainda dentro aqui do Junho Verde, das ações aqui da Prefeitura de Santo André. Paranapiacaba terá agora, neste próximo final de semana, a primeira feira vegana. Olha aí, que bacana. Neste final de semana, temos algumas imagens de Paranapiacaba, que o Eric colocou na tela. Então, além da comercialização de produtos, estão previstas uma série de atividades gratuitas que serão realizadas lá no galpão das oficinas, na chamada parte baixa. Olha aí, uma foto da parte baixa de Paranapiacaba. O melhor mel do mundo Está lá? está lá em Paranapiacaba. Ô Murilo, mais uma vez, pelo que eu percebi, essas ações, eu vou pedir o seu comentário, é uma ação, né? Então tem lá a feira vegana e paralelo à feira, aula de conscientização alimentar, Sim. ou seja, pelo que eu entendi aí, a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente teve a preocupação de realmente mesclar. Vai ter uma ação, vai ter uma caminhada, vai ter na área de gastronomia, mas sempre com alguma palestra, alguma aula ali para realmente levar a conscientização. É isso? É essa que é a ideia. Inclusive, a palestra de abertura foi sobre alimentação sustentável. Nós vamos ter, dia 27, também está na programação, a Feira de Produtos Orgânicos vai ser, então, reinaugurada no Parque Celso Daniel, né? Essa feira vegana. Então, é um conjunto de atividades de nosso cotidiano que são interessantes, que elas mostram uma preocupação nas políticas públicas, fora da questão de alimentação saudável, mas do que está por trás da produção de alimentos. Então, uma alimentação saudável e um produto que tem esse lastro é um produto que certamente tem menor impacto ambiental. Um produto orgânico não recebe agrotóxico. Então, quando a gente estimula esse tipo de alimentação, nós estamos estimulando um menor impacto no local onde é feito, mesmo estando aqui a 1.000 quilômetros de distância da gente, né? Então, é uma preocupação global, não só apenas local. Então, é esse tipo de estímulo que a gente pretende, até porque também, né, o Contreiras fez o destaque, né, da questão de mortandade, né, e grande parte das questões de mortandade nossa também é por causa de questões que têm uma relação direta com a alimentação, né? E problemas de saúde também. Aquela frase que todo mundo conhece, né? Nós somos aquilo que comemos. Se a pessoa só come fritura... Então, a expectativa nossa é estimular, não estimular necessariamente que as pessoas sejam veganas, até porque isso aí é uma coisa de fora o íntimo, né? Com certeza. Mas estimular com que as pessoas conheçam novas formas sustentáveis e adequadas de alimentação. Então, é um vínculo muito forte com as questões ambientais, isso. Ô Murilo, é a sua primeira passagem pela política, pelo poder público? A minha está sendo uma experiência ímpar, de boa. Que legal. Muito interessante. Você está desde o começo da gestão do Paulo Sérgio ou não? Desde janeiro, desde o começo. É uma experiência ímpar porque, primeiro, na minha opinião, a coragem que teve de criar uma Secretaria de Meio Ambiente, isso já mostra o ímpeto de colocar as questões ambientais no mesmo peso das outras questões. Ou seja, as discussões são colocadas no mesmo peso. Então, isso é um fator importante, né? E outra coisa, a secretaria é montada com um secretário com uma característica e o adjunto com outra característica, um político, outro técnico. Essa mescla é interessante porque a gente consegue trazer experiências positivas e a questão política consegue ajustar no balanço. Então, foi muito oportuna essa possibilidade, né, que Santo André, pelo Paulo Serra, criou, ou seja, de criar a Secretaria do Meio Ambiente. E por isso que a gente consegue fazer esse movimento, né? A gente consegue criar as oportunidades. Dentre também a programação, vinculando com o tema passado, vai ter, então, segunda-feira que vem agora, às 19 horas, lá em Paranapiacaba, dentro da programação Junho Verde, um workshop sempre sobre o centro logístico. Só que um workshop técnico, né? Olha, Contreiras, matéria... Não, então, técnico, ou seja, sim. a oportunidade que as pessoas vão lá e vão falar assim, tecnicamente, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista biológico, sob o ponto de vista
geológico, assim por diante, quais são os referenciais, né? Para quê? Para que a discussão fique rica, né? O governo municipal, o compromisso dele é com as questões técnicas e legais. Cumprindo as questões legais sem nenhum óbice, não tem nenhum problema, pelo contrário, né? O governo não entende que desenvolvimento e meio ambiente são coisas opostas. Pelo contrário, é possível você ter desenvolvimento com as questões ambientais, por isso chama desenvolvimento sustentável. Exatamente. Essa é uma das premissas. Deixa eu colocar mais uma vez aqui o pessoal do Facebook aqui na conversa. Participe, hein? Fique à vontade. Deixe o seu comentário, a sua intervenção. Ocupe a nossa página. Pode ocupar aqui, olha, Rede Eco TV no Facebook. O André Luiz, da pergunta lá do Montanhão, do Santuário de Umbanda, ele voltou aqui, ele quer confirmar, olha, que ele falou que ele se refere a que está localizado ao lado do teleférico fechado do Parque do Pedroso. A estrada aberta aumentou em 4 quilômetros, a volta para a entrada do santuário. Então, infelizmente, deve ter alguma questão muito específica e técnica, mas eu me comprometo. Depois eu entro no Facebook, pego o contato do André Luiz e conversa melhor. Ou se o André Luiz puder me localizar aí, Murilo Vale, meu Facebook, faz a pergunta inbox para mim, que aí eu dou uma olhadinha e respondo com... É o próprio teleférico, né? Isso, o teleférico respondo com precisão. Está fechado há muitos anos já. É um assunto muito específico, André. É um assunto muito específico. Se você puder entrar no meu Facebook, escreve lá inbox, né, que depois com o maior prazer eu respondo. Olha, a Mônica Assunção também parabenizando aqui o professor Murilo. Vanessa Campanella de Brasília também de olho, gostando da matéria, hein? Gostando aqui da nossa pauta ambiental. E olha, não é só Santo André que está com ações aí voltadas ao meio ambiente. Claro que ela tem um destaque, porque ela criou aqui o Junho Verde, é o mês todo, hein? Várias ações aqui na cidade de Santo André, mas olha, por exemplo, a ETEC Lauro Gomes também realiza uma semana de sustentabilidade e empreendedorismo. Olha aí, temos até uma imagem aí de divulgação da ETEC Lauro Gomes, que fica em São Bernardo, e ela faz essa mescla, então, sobre sustentabilidade e o empreendedorismo. A economia solidária, economia circular. Em São Caetano também, olha, várias ações do meio ambiente. Em São Caetano, as escolas municipais, as escolas da cidade, todas elas também com ações nas salas de aula, da questão ambiental. Vamos lembrar aí que este mês aí, esta ação será muito comum nas cidades, em escolas, pelo poder público, entidades, ações, porque é o chamado mês ambiental, já que 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Inclusive, tivemos um especial ontem, falamos muito aqui sobre o meio ambiente, e São Caetano e várias escolas também com este assunto. E eu vi plantando ali também, gostaria até de ver com o Murilo também. Eu vi a garotada... Na foto ali, olha lá. Olha lá, eu vi a garotada lá com... A criançada plantando, é o que verdade. tudo indica, eu não vi a parte de cima, mas deve ser um IP. Porque é uma árvore nativa da Mata Atlântica, né? IP. E contente também, né, Murilo? Porque com essa estagnação do desmatamento da Mata Atlântica, né? Isso aí é uma notícia que a gente vem nessa luta, né? Tentando, Mantovani, SOS, sim, nossa. E quando a gente tem esse dado vindo de entidades idôneas, né? É um avanço, né? Mostra que o trabalho sério está dando resultado, né? Com certeza. Tanto das ONGs, das prefeituras, né? Parte daquela... os bairros Cota, eu conversei a semana passada com o Marcelo Bolinho, que trabalha dentro lá da área do Parque Estadual ali, em Cubatão, tudo, né? E aí ele me mostrou umas fotos que ele tinha no celular, né? De partes de bairros Cotas que foram demolidos, mas não totalmente retirado o resto de construção, tijolo lá, sim, foram demolidos e as pessoas foram removidas para alguns prédios ali já perto da Praia Grande, lá embaixo. E interessante que a gente vê a regeneração da floresta até no meio do entulho. Né? Não tirou. Quer dizer, isso mostra que não reocuparam a área. Lógico, o ideal seria ter tirado tudo lá, não sei para onde ter levado. Mas quando a gente vê essa regeneração, a gente percebe que saiu e não entrou ninguém no lugar. Santo André, inclusive, está no forno
deve sair esse ano, né? Uma equipe grande da prefeitura, está criando aí uma legislação nova, que é um plano municipal de arborização. Né? Legal. Que tem um olhar assim, tanto para um olhar de preocupação com mudanças climáticas, mas principalmente para repovoar com vegetação Santo André de uma forma permissiva, ou seja, que a árvore seja um componente paisagístico e não um componente que atrapalhe as pessoas, né? Ou seja, essa que é a expectativa. A gente tem comentado muito essa reestruturação urbana arbórea, né? Eu até dei minha mão palmatória quando o Henrique Zanetta, né, que era secretário que era do paisagismo de Santo André, do viveiro lá, tá? O que tomava conta e quando retirou-se aqueles pinheiros do Paço Municipal. Nossa, eu mesmo fui contra, não sei o que lá, tá? Não, a gente sabe que aquilo lá é uma árvore nativa lá mais da parte do Paraná, que não tem nada a ver com a Mata Atlântica local, né? E eu até fui lá e fiz matéria mostrando aquele monte de pés, né? Que se plantou na encosta, tudo, né? Então, eu acho que tem que se fazer a reestruturação urbana arbórea, por quê? A gente percebe que árvores inadequadas em calçadas, embaixo de fiação, provocando... Tem árvore que está embaixo de fiação que provoca até morte. Sim. Com muita chuva, encosta, tá. Então, eu acho que está no caminho também. Parabéns. Olha só, e quem está no caminho aqui também é o Alexandre Lobo, no caminho da nossa pauta. O Alexandre Lobo colocou aqui um assunto que é o próximo, mas será depois do intervalo, viu, Alexandre? Eu tenho que chamar o intervalo. Ele está falando sobre o consórcio intermunicipal que catalogou aí, levantou 390 famílias em áreas de risco aqui na região do ABC. Este assunto você acompanhou, né? Acompanhei. Este assunto deu tempo. E o Contreiras vai comentar. Esse assunto eu tenho acompanhado. Nós acompanhamos aqui essa questão. Daqui a pouco, o Alexandre Lobo, depois do intervalo, tá? Por favor, fique conosco, é bem rápido. Já voltamos. Somos a Tebom Suspensões, estamos no mercado de suspensões especiais há mais de 18 anos. Hoje nós estamos no centro automotivo pronto para te atender. Aqui no centro automotivo nós fazemos instalação de suspensão a ar, fixa, rosca, balanceamento, cambagem, alinhamento, tudo isso para te atender da melhor forma possível. Tá? Somos referências de suspensão, Tebom Suspensões. E em Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o fim do ano. É a prefeitura que está trabalhando para melhorar nossa cidade. Por toda Santo André, uma série de obras está construindo uma saúde mais eficiente, uma educação melhor e vão mudar a vida do andreense. É a prefeitura que trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. Uma gestão eficiente faz a diferença. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Nós somos da Alana Isenções, presente no mercado de isenção há 10 anos, somos especialistas em IPI, ICMS, IPVA e rodízio. Estamos localizados na rua Henrique Pochá, número 57, Vila Bastos, em Santo André. Pensando em isenções, Alana Isenções. Aqui seguimos ecoando a região do Grande ABC, hoje como convidado especial aqui, Murilo Vale, secretário adjunto de Meio Ambiente de Santo André. No bloco anterior, o nosso querido internauta aqui, o Lobo, ele falou sobre que é a nossa próxima matéria, é a questão de 300 famílias que o consórcio apontou. Aliás, o consórcio intermunicipal está em diálogo com o governo do estado, para a questão do auxílio moradia. E eu separei um gráfico aí, Lili, vamos colocar? Cada cidade do ABC, quantas famílias em cada cidade? Se eu não me engano, Santo André que tem o maior número de famílias nessa situação. Olha lá. Muito bem. Santo André, 225 famílias. São Bernardo, 58. Mauá, 80 famílias em áreas de risco. Ribeirão Pires, 18 famílias. E Rio Grande da Serra, 9 famílias. Segundo este levantamento do consórcio, os prefeitos aqui da região querem a retomada
do convênio com o governo do estado para custear 50% do valor de aluguel das famílias que vivem em áreas de risco. Murilo, vamos responder aqui, tanto o Murilo quanto o Contreiras também, nosso comentarista. Essa questão que o Alexandre Lobo colocou, se é risco de família, mais a questão do meio ambiente, pelo que eu entendi, ele quis meio que ficou na dúvida em alguns momentos se é uma questão só ambiental, é uma questão social. Murilo, socioambiental. O que você pode falar? Na verdade, é socioambiental, ou seja, acho que a dignidade da vida ela é um princípio básico, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que tentar garantir condições adequadas de vida. Só que, em contrapartida, as pessoas morando em uma situação como essa, ela coloca também em risco as questões ambientais, quer seja o descarte irregular de resíduos, descarte irregular de dejetos humanos, né? Então, é um assunto que tem um cunho humanitário mais pesado, mas as questões ambientais, sem dúvida, sofrem com isso. E essa preocupação, esses índices que o consórcio levanta, tenho plena certeza que já fazem parte das pautas de decisão das secretarias de habitação, com certeza. Eu acompanhei pessoalmente, quando o Parque Seleta, em São Bernardo, algumas pessoas pereceram, morreram, tá? E pessoas que... E outra, tanto São Bernardo e Santo André são as áreas que tem mais, porque são mais habitadas. E além de habitadas, tem um relevo mais... né? Tem montanhas, tem morros. O relevo é mais acidentado, então, né? E, por exemplo, Rio Grande da Serra já é mais plano, Ribeirão Pires tem alguns. Mas eu acompanhei pessoalmente, né, uma ocupação perto do tiro de guerra que teve no Parque Seleta, uma área de declive acentuado, e as pessoas vão cavucando o morro, e um vai fazendo a sua casa, e depois o outro coloca em cima, e vai desmatando, tirando, vamos dizer, o que segura, né, muitas vezes esses morros são as raízes das árvores. E aí vai tirar uma árvore aqui, tira outra, quando vai ver, uma casa cai sobre a outra, tá? E a gente vê isso, a gente viu isso muito no Morro do Bumba, lá no Rio de Janeiro, né? Quando muitas famílias morreram, né? Então, não é só o interesse da preservação da vida dessas famílias, mas quando a gente fala de preservar também o local, deixar ele arborizado, com árvores, tudo, a gente está pensando na vida das pessoas também. No meio ambiente, lógico, na vida das pessoas. Mas o conceito de área de risco é risco, o conceito geotécnico, né? É risco para ocupação, né? Ou seja, então, é pontuado como área de risco porque é um risco à população que está ocupando. Porque, naturalmente, aqui, como o Contreiras ponderou, naturalmente aquele ambiente tem uma vocação natural de interagir com as questões climáticas, ou seja, que modificam lá. Então, a presença do homem desmatando, mexendo no movimento, é que torna aquela área de risco mais acentuada ainda e normalmente mais imprópria. A ocupação de beira de córrego, beira de córrego é córrego. Como o índio fala, né? O índio ele constrói a sua oca, a sua taba, né? Um pouco longe do rio, né? Porque ele sabe que, então fala, rio como barriga de mulher grávida, né? E que quando enche, né? Enche, então tem que ter espaço. Infelizmente, as pessoas, por falta de ter onde morar, acaba, né? Eu me lembro que quando eu era diretor em Diadema, né? Um dia eu fui numa ocupação irregular na beira de um córrego, eu falei, dona Maria, aí vai. E ela falou, o senhor tem um lugar no terreno da casa lá, onde o senhor mora, um lugarzinho no fundo do terreno para me construir, né? Quer dizer, é isso aí, infelizmente. Fazer uma pausa rápida aqui na questão ambiental, colocar dois assuntos aqui, já que a nossa ideia é falar de tudo um pouco aqui no Eco Notícias. Falar da Brasília, isto mesmo, o carro Brasília que, olha, 45 anos, hein? 45 anos deste modelo que foi lançado em homenagem, aliás, né? Chama-se Brasília, para quem não sabe, em homenagem à cidade de Brasília. Olha, o Eric colocou no gráfico, teve um levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo falando do número de modelos. Olha, atualmente, segundo este levantamento, 329.999 exemplares, modelos no estado de São Paulo. Olha lá, aí tem São Paulo é o maior número. Olha Santo André, em terceiro,
com 7.391 brasileiras. E a maioria não paga mais licenciamento. Exatamente, Contreiras. Olha, São Bernardo, Licenciamento não, IPVA. Não com paga mais. 6.310 brasileiras. Tem mais alguma cidade do ABC entre as 10 primeiras? Não. Então, Eu tive uma 77. teve uma... Tive uma Brasília Qual era a amarela. cor? Amarela. Amarela? Amarela. Igual a Mas do- foi antes do Mamonas Assassina. Ah, tá? que legal. A cidade de Mamonas está em segundo lá. Teve... É, Guarulhos, né? em segunda, é Tá verdade. vendo? Pode ser, né? Bem De lembrado. repente, por causa da Brasília. Bem lembrado. O Murilo teve Brasília ou não? Tive Fusca. O Fuscão. Meu pai teve TL, Aquele capota redondinho também. variante, TL. Variante. Estamos entregando a idade, hein, Contreiras? Não é? Que legal. Olha só, deixa eu colocar mais uma pergunta aqui, mais uma intervenção aqui do telespectador. A Barbie Vieira. A urbanização urbana precisa ser tratada como questão de saúde pública, Lógico. além de paisagística, Lógico. pois influencia direta e indiretamente na qualidade de vida Tudo. para a sociedade. Sem dúvida. Trabalhar para a sensibilização dos cidadãos. A malha urbana, tudo. É extremamente importante Lógico, e eu agradeço a Barbie pela participação. A Barbie Sem está de dúvida. parabéns, por quê? Porque a gente viu essa chamada greve dos caminhoneiros, né? Que a gente percebe que o modal do transporte no Brasil está totalmente equivocado, né? Que a China 30% do transporte interno é feito por caminhões. E o Brasil, 78%. Então, o que a Barbie fala é isso. De repente, você tem uma cidade impactada por veículos, né? Quando, de repente, tem uma malha ferroviária obsoleta, né? Obsoleta. Então, ela tem razão, sim. É tudo interligado. Olha a Sueli de Moraes também aqui com uma pergunta. Aliás, artista plástica, Sueli. É isso mesmo. Sueli? De Moraes. Sueli de Moraes. Exatamente. A Sueli, que é artista plástica, participou recentemente aqui do nosso programa e ela pergunta, olha, existe algum tipo de apoio a projetos de compostagem em Santo André, ou Murilo? Tem alguma informação sobre projetos de compostagem em Santo André no momento? Não entendi o apoio, mas assim, Santo André estimula a compostagem, né? Inclusive, tem um projeto junto às escolas municipais, tem as composteiras, que as crianças aprendem compostagem, tem o Parque Escola lá, que tem lá um módulo onde que as escolas podem vir visitar e, consequentemente, entender sobre compostagem, né? Isso no âmbito de educação. No âmbito da relação cidade-munícipe, não tem nenhum programa específico de compostagem, né? Mas está dentro da pauta discutir compostagem, até porque o composto orgânico ele tem uma importância significativa, né? E está dentro das nossas preocupações de médio prazo ainda para a resolução de alguns problemas nesse assunto. Agora, gozada, até falando sobre isso, há muitos anos eu acabei conversando com o Dr. Brandão, né? Que foi prefeito e a primeira usina aqui no Grande ABC que se montou, ela também era de compostagem. A usina na cidade de São Jorge. E ele falou que o maior problema foi... Por quê? Porque fazia-se a leira, né? Fazia-se aquele movimento do resíduo, né? Do resíduo orgânico, tudo. Mas, e começou a vender ou até doar para plantadores de café. E até lá para o sul de Minas. Mas aí... há uma análise bem acurada feita, observou-se que não era viável porque era muito contaminado. Então, quer dizer, não basta só ter a ideia, né? Então, aí ficou um equipamento obsoleto lá, né? Obsoleto. E aquela compostagem que ficava lá nas leiras, lá, maturando para depois mandar para os plantadores de café, não teve mais saída. E a compostagem, de um modo geral, é um processo que depende muito da qualidade do resíduo que vem. Com certeza. Então, infelizmente, hoje em Santo André, apesar da adesão dos munícipes aos programas de coleta, existe ainda um percentual de munícipes que ainda, infelizmente, não fazem ainda a coleta como deveria ser, dia de seco, dia de úmido. Então, isso, de certa forma, dificulta um pouco o trabalho para você ter um composto. E mesmo assim também, hoje, o padrão de descarte é um pouco diferenciado e vai mudando cada vez mais. Então, para você ter uma compostagem do tipo tradicional, tecnicamente dificulta. Eu mesmo estou orientando
um trabalho de pesquisa na atualidade. Um deles é buscar um processo de aceleração da compostagem, que hoje, no mínimo é 28 dias. Então, a expectativa nossa é tentar trazer por um período mais curto, exatamente para poder tornar viável, né? Então, é um assunto ainda que, do ponto de vista tecnológico, tem algumas ações bem interessantes, né? E do ponto de vista do município como Santo André, infelizmente, requer, como até dissemos no anterior, algumas políticas públicas engajadas para que seja positivo e seja plausível num futuro, né? Mas que se faça para poder dar certo, sem que tenha que interromper. É interessante esse trabalho inicial até nas escolas, por quê? Eu acabei acompanhando uma vez também um trabalho desse. Uma pilha, essa pilha que você coloca aí no aparelhinho, no brinquedinho, tudo, uma pilha se decompondo junto a um composto orgânico e esse material indo para a base de um pé de banana, de uma bananeira, uma mulher grávida comendo banana dessa bananeira, contaminada por cádmio, chumbo, por metais pesados, provoca mutação genética até na criança e criança. Então, é muito difícil, como disse ela, é muito difícil ainda você ter alguma coisa mais no âmbito mais profissional, como você disse, né, Bruno? Quando você ainda não tem um trabalho adequado da própria reciclagem. Quando eu falo reciclagem, é envolvendo tudo, é envolvendo o cidadão, envolvendo, né, esse cidadão que joga... Estão em construção, né? Um processo... O cidadão que pega... A cidade está incorporando ainda. Pega a pilha lá e joga junto com o pó de café e depois vai para o aterro, essas coisas. Muito bem, e você que está me acompanhando, como é que está o meio ambiente na sua cidade? Participe, faça como ele, o Wagner Vasconcelos, dando boa noite, e ele pergunta aqui, olha, existe uma programação de poda para a cidade? Se existe, ela poderia ficar à disposição da população? Pergunta o Wagner, o Murilo. Olha, a poda não faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, é a Secretaria de Manutenção. Parque Jardins? Mas, de qualquer forma, existe uma programação de poda. A poda, inclusive, ela tem épocas específicas que pode podar, né? Só que a cidade, felizmente, ela tem um tem um potencial verde significativo. Tanto vegetações exóticas, grandes, até mesmo vegetações rasteiras. Então, diariamente tem equipes podando nas épocas que podem, alguns tipos de vegetação, e às vezes você está podando aqui, está crescendo um outro lá, e assim por diante. Mas existe. Então, existe o Departamento de Manutenção de Áreas Verdes, né? Entrando no site da Prefeitura, consegue achar. E se tiver algum tipo de intervenência, com certeza vai ser dada a atenção dispensada adequada ao munícipe, né? E se de repente uma poda... E também, ou na praça de atendimento também, qualquer coisa, o munícipe entra lá e também, muitas vezes, uma poda de segurança, aí entra diretamente em contato com a Eletropaulo. Mas existe programação, sim. Isso, o Eletropaulo, porque muitas vezes a pessoa pensa que tudo é a prefeitura também. A árvore cresce muito embaixo da fiação, sujeita a choque, tá? Então, isso já é uma poda de segurança, isso jamais é Eletropaulo. Grande Contreiras, olha aqui o Rogério Padial participando também. Valeu, Rogério, muito obrigado aí pela sintonia. E ele coloca aqui, na verdade não é uma pergunta, é um destaque que ele coloca, olha, a sucatoteca do Parque Escola é excelente exemplo de educação ambiental na cidade. Ah, legal. Coloca aqui o Rogério. O Parque Escola faz um trabalho... é no Príncipe de Gales, ali, perto? O Parque Escola é ali na rua Anacleto Popote, fica ali no Valparaíso, sabe ali? É perto da Príncipe de Gales, não é isso? Perto da Príncipe de Gales, mais para trás. Tem a rua Grã-Bretanha. É lá mesmo. É um lugar fantástico, e o Parque Escola tem um lá, projeto educacional lá, muito que bacana. vincula com as crianças. E equipamentos feitos com sucata. Então tem a sucatoteca, é um espaço lá tem bacana. hortas educativas, hortas medicinais. É um espaço exemplar de educação ambiental. Verdade, é isso mesmo. Olha aqui a Sueli falando de cursos de capacitação, muito interessante para educar o cidadão. Diz aqui a Sueli, cursos de capacitação para a sociedade civil. Deixa como uma dica aqui. O José Batista parabenizando aqui o Contreiras e também o Murilo. Olha, ele colocou vocês lá em cima, hein? Olha só.
segundo José Batista, são referências do meio ambiente no Grande ABC, olha aí. Não estão fracos, hein? A gente Segundo agradece. José Batista, A gente agradece, Contreras. muitas vezes por falta de outros, então ela fala, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Não, mas está crescendo muito. Tem surgido, até estava comentando com o Beza hoje, tem surgido aqueles, quando eu já tinha uma certa idade, né? Agora eu já passei dos 70, mas quando eu tinha meus 35, eu me lembro... Semana passada? Eu me lembro de alunos nossos, né, com 14, 16 anos, que tinha UMES, União, que começava, e hoje a gente vê eles com 40 anos de idade já se inteirando disso, já trabalhando. Então, quer dizer, não tem, né, Murilo, mas só aquela meia dúzia. Até que, por exemplo, os cursos universitários ganharam pujança nova também. A Fundação Santander, por exemplo, tem lá curso de engenharia ambiental. Um curso que quando você imaginava 20 anos atrás, por exemplo, que ia ter um curso com destaque dessa natureza. Inclusive, olha, um abraço a Viviane Alves, engenheira ambiental, professora da Metodista, que participou ontem. E que foi minha aluna. Foi sua aluna? Viviane Alves, Damião. Todo mundo se conhece aqui nesse ABC, né? Eu conheci a Viviane, já é mãe, tem uma filha já... E eu conheci ela quando ela entrou no movimento. É o nosso ABC. Quando ela entrou no movimento, ela tinha 14 anos. Outro dia eu postei uma foto dela, menina ainda, né? E nem sabia que era ela. Né? De repente ela falou, Contreras, porque eu dei o nome para quem estava na foto, ela falou, Contreras. Estamos caminhando. Sou eu, pô. Estamos caminhando para o final do programa, e o que eu acho legal, porque nós falamos apenas no começo ali sobre o Junho Verde. Né? Falamos, destacamos, é que as pessoas começaram a colocar aqui perguntas, eu acho isso muito legal. Mostra como é importante também, né, um veículo de comunicação se expor desse jeito e colocar na sua pauta, sem querer aqui fazer um auto-marketing aqui da nossa EcoTV, mas como é importante realmente levar esse assunto ambiental. As pessoas participaram, nós sabemos aí, já comentamos aqui o Contreras várias vezes, não sei a opinião aqui do Murilo, que às vezes espanta a falta de sintonia que as pessoas têm com o meio ambiente. Inacreditável. Às vezes nós fazemos aqui uma programação especial, quando você olha aqui, poucas pessoas participando, ninguém parece que não está nem aí, e aqui falamos do lixo, da reciclagem, da poluição do ar, dos rios. Então, olha, é muito legal quando as pessoas vêm com a gente, participam. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é muito interessante. Com certeza. Então, olha, para terminar, antes das considerações finais aqui do Murilo, deixa eu agradecer aqui o Sidney Calheiros, deixou várias mensagens. Ele aqui compartilhou aqui a página Contreras em vários locais. Grande Sidney Calheiros. Então, um abraço para Selma Santos. Pessoal lá de Sorocaba também, que o Sidney compartilhou lá no grupo dele de Sorocaba. Enfim, muito obrigado, Sidney, sempre pelo apoio aqui com o nosso canal. Murilo Vale, fique à vontade. Olha lá, câmera 1, toda sua. Fale o que você quiser, fale desse Junho Verde e, por favor, volte mais vezes aqui que o pessoal gostou, viu? O pessoal curtiu aqui a sua participação. Esperamos até a próxima. Então, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar do Junho Verde e também outros assuntos, né? A programação integral do Junho Verde está no site da Prefeitura, então não deixe de acessar lá, tem atividades bem interessantes. E nós, o Poder Público da Prefeitura, estamos abertos ao diálogo, à discussão, e estamos, assim, aptos a interagir com a sociedade para poder ajudar a construir uma Santander melhor, uma Santander dos 500 anos. Né? Então, nossa visão é assim, que Santander a gente quer para quando Santander tiver 500 anos. Nós estamos produzindo um governo agora com esse olhar, não um olhar para 4 anos, um olhar para quando chegar aos 500 anos. Essas políticas públicas que nós estamos criando, elas têm esse objetivo. Então, estamos à disposição, né? E obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui pelo Facebook. Você que participou, valeu, viu? Muito obrigado aí pela sintonia. O José Batista, ele disse que ele é mais conhecido como Guzmão. Então, acredito que é o Guzmão, viu, Murilo Contreras? Guzmão. Guzmão, é o Guzmão. Estou fazendo confusão com o Vladimir Guzmão. Não, é o José Batista Guzmão. Contreras, até amanhã. Estamos aí na área, né? Certo? Com certeza. Estará por aqui amanhã? Opa! Então... amanhã tem vou cobrir para a EcoTV Olha aí, o nosso repórter. Um seminário que vai ter na Assembleia Legislativa. Muito bem. Então teremos um link ao vivo olha, da Assembleia. Olha,
Tá vendo? Já tá me cobrando e gostei Ao da ideia. vivo aqui, viu? Gostei da Manda ideia. um link para nós. Vamos aqui. lá. Muito obrigado. Murilo, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, a sua Eco TV. Valeu mesmo, até amanhã às 18h30. Aquele abraço, uma ótima noite.